Então, bom dia, amados. Todo mundo bem? Então, vamos para a nossa palavra de hoje. Nossa palavra de hoje é isso aqui, hein? O Deus que nos frustra, amém? Você crê nesse Deus ainda? Eu, na verdade, venho meditando em algumas coisas que o Senhor tem me dado ao decorrer desses dias, né, e mudado na minha vida, na minha família, e no meio desse processo, né, o Senhor tem me frustrado bastante, né, e a gente cria, às vezes, um tipo de Deus que ele é segundo as nossas perspectivas, né, ou seja, eu acho que um pouquinho do que o Mineiro falou com a gente hoje, né, a gente cria um tipo de Deus segundo os nossos padrões e as nossas expectativas. Então a gente constrói um tipo de voz de Deus para nós, né? E aí, eu queria que a gente conversasse sobre algumas coisas. Enquanto isso, você vai abrindo em Jó 1 aí comigo. Jó foi um homem que Deus frustrou, né? Então, e aí, gente, eu queria explicar para vocês da onde que veio, né, da onde que veio essa crise minha, né? Então essa pregação aqui, ela é resultado de uma crise que eu tive ao decorrer desses últimos meses, porque muitos irmãos, né, eles chegam para mim, normalmente isso aqui é o cheque, tipo assim, é tipo o checkmate na vida do pastor, que você não consegue mais discipular ninguém, que é o quê? A pessoa vai chegar para você e vai falar assim: Deus me disse. Tipo assim, o que o pastor faz diante disso? Assim, nada. Fala assim, amigo, se Deus te falou, tipo assim, não tem nem o que eu te aconselhar. Tipo assim, faz o que Deus te falou. Só que às vezes é uma loucura que a pessoa está te falando, entendeu? Mas como ela fala, ela usa esse, tipo assim, esse checkmate antes, entendeu? Mas, pastor, só preciso te dizer que Deus me falou. Aí acabou, entendeu? Vocês já passaram por isso, mas por exemplo, normalmente quando a gente está discipulando adolescente, ou gente que está ali na fase da juventude, eles começam a gostar das irmãs, né? E aí ele chega para mim assim: não, mas eu sonhei com ela, Deus me falou isso. Eu falei assim: amigo, mas é que não é bem assim que Deus faz os relacionamentos, né? Tipo assim, só que é um negócio que você começa a ficar numa crise, porque você diz assim: eu não consigo discipular mais os irmãos, mas é porque eles não sabem o que é voz de Deus. E aí eu acho que a gente tem uma crise muito profunda sobre o que era ouvir a voz de Deus, né? Porque a gente começou a assimilar a voz de Deus com muita coisa que é as nossas expectativas sobre o que a gente quer que aconteça. Estão entendendo? E aí eu acho que a gente precisa começar a entender o que é a voz de Deus de fato. Quais são os fundamentos para que a gente de fato discirna que isso é a voz de Deus, ou que isso é a voz da minha consciência, ou que isso aqui são os meus próprios desejos, né? Como que a gente entende voz de Deus, né? Qual que é a doutrina para que a gente tem que passar de crivo na nossa vida, para que a gente discirna que de fato aquilo é voz de Deus, ou é a voz da minha cabeça, né? Glória a Deus. Isso faz sentido para vocês? E aí, a gente vai ler um pouquinho da história de Jó, mas basicamente a voz de Deus que aparece para Jó é contra todas as expectativas que qualquer pessoa construiria sobre o que Deus fala com a gente. Glória a Deus. Então vamos lá, hein? Vai ficar até triste agora. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Fala comigo: íntegro e reto, e temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. Percebam aqui como ele vai dando o contexto do que é sucesso humano. Entende? Tipo assim, esse livro ele vai tentar trabalhar com a gente, o nosso coração, sobre quais são as nossas expectativas de como Jó tinha uma vida de sucesso, segundo a nossa perspectiva. Então ele começa a dizer assim, vou falar para vocês o que ele tinha. Olha que loucura. E quando a gente lê esse livro, a gente fica em crise. Por quê? Porque Deus vai frustrar tudo que Jó tinha. Porque frustrando tudo que Jó tinha, no meio desse processo de ele perder tudo que ele tinha, ele vai conhecer uma coisa que ele não tinha.
Só que essa revelação de Deus a Jó estava no meio das suas perdas e não no meio dos seus ganhos. Meu Deus, hein? Então, primeiro ele está falando aqui de dinheiro, primeiro ele está falando de patrimônio, primeiro ele está falando de estrutura de vida. Então ele fala sobre a sua profissão, ele fala sobre as suas posses. Só que aí você fala, não, beleza, Deus até pode me tirar isso aí eu entendo que realmente às vezes não vem de Deus. Só que aí ele começa a falar de uma coisa mais específica agora. Ele vai falar assim, seus filhos iam às casas uns dos outros, ou seja, seus filhos tinham comunhão, né? Faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comiam e bebiam juntas. Eita, está começando a ficar complicado, porque isso aqui não dá para perder isso. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Percebam, ele está dizendo assim, não é que eles pecaram, é que talvez eles tenham pecado no coração. Então eu vou me arrepender por eles, ainda que eles não tenham feito nada, se eles tiverem algum problema de intenção ruim no coração, eu vou me arrepender por isso também. Homem de Deus, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observa o meu servo Jó, porque há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó teme a Deus, acaso não o cercaste com todas as coisas e tudo quanto há de bom? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás que não blasfema contra ti na sua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois que lavraram e as jumentas passeavam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Essa nova aqui é de novidade mesmo, tá? É a mesma nova do Evangelho, é essa nova aqui. Então, normalmente a gente associa a nova à notícia de sucesso, de que deu tudo certo. Cristo morreu por nós na cruz. Só que como Deus decidiu se apresentar para Jó nessa novidade de vida? Essa nova que chegava para ele começou a ser frustrações. Vocês estão entendendo? Essa novidade de vida que Deus está propondo a Jó são muitas frustrações. E a primeira delas é, o ladrão roubou suas posses. Né? Aí falava este ainda, no 16, quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. Fogo de quem? Não foi de Satanás. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus entre bandos, deram-se sobre os camelos e levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Então, amados, percebam aqui que a gente vai entrar numa crise, então. Porque se a voz de Deus e tudo que a gente entende por Deus se apresenta de algum jeito
físico, sabe? De presentes, de coisas físicas, e aí a gente fala assim, não, Jeff, acho que eu já rompi com essa crise dos bens, das posses. Mas aí você vai falar assim, não, mas eu creio então que se acontece alguma coisa na minha família, então não é de Deus. Quando Deus fere a minha família de algum jeito, quando Deus fere a igreja, quando Deus fere coisas que na minha concepção são coisas completamente genuínas e que Deus jamais tocaria na família. Deus jamais tocaria na igreja, Deus jamais geraria frustrações no meio da nossa casa. Deus jamais geraria frustrações no meio da nossa igreja, Deus jamais geraria, estão entendendo? Às vezes quando Deus frustra as posses, a gente até consegue falar assim, não, acho que é Deus. Mas quando Deus começa a tocar coisas mais íntimas, a gente começa a dizer, não, isso aqui deve ser Satanás fazendo isso. Só que, o que eu queria que a gente regulasse agora, porque é como se a gente tivesse um termômetro para conseguir ouvir Deus. Eu estou tentando, né, junto com vocês, a gente regular o que é essa voz, então. Porque se Deus, então, fez tudo isso, Ele fez por um propósito, né? E qual que era o principal propósito para que Deus começasse a arrancar todas essas coisas da vida de Jó? Conhecê-lo. Vocês estão entendendo? No último versículo, né, de Jó 42, vai dizer assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Vocês estão entendendo? Ou seja, amados, as frustrações que foram acontecendo ao decorrer do caminho geraram um tipo de conhecimento que nenhuma das posses ou da família ou da estrutura que Jó tinha o fez conhecê-lo. Ou seja, todos esses processos de dores e de frustrações que Deus está gerando na sua vida agora, se você conseguir compreendê-los, talvez no final você o conheça. E aí, normalmente, a gente tem essa crise com as frustrações que a gente tem ao decorrer do caminho. Entende? E aí, você vai lembrar dos seus últimos anos de vida, de inúmeras frustrações que você teve, às vezes, na família. De falar assim, cara, eu achei que ia ser desse jeito. Eu tinha esse sonho, E aí deu errado. Teve vários lutos, né? E eu acompanhei alguns irmãos que passaram por lutos nesses últimos anos. E a gente olha e fala assim, esse luto é só uma dor que a vida me deu. E não algo que Deus está usando para se manifestar. Vocês estão entendendo? A ponto, gente, que a gente tem, olha isso, a gente tem tanta crise com o luto e com a morte, que nós não conseguimos encontrar Deus nela. Mas, segundo a perspectiva do Evangelho, desse novo mundo em que nós vivemos, chamado cristianismo, dessa nova humanidade que Deus está revelando a nós, a morte, para Paulo, ele chama de lucro. Ou seja, será que nós não assistimos o luto segundo a nossa perspectiva humana, sem conseguir enxergar que o luto é a passagem para que o conheçamos de forma profunda e plena? Vocês estão me entendendo? Tipo assim, gente, você tem uma ideia de quanto que Paulo, né, entendia a morte como algo genuíno e de Deus? Ele diz assim, triste é ter que ficar aqui convosco, mas fico por amor a vós. Mas quem dera eu fosse levado e pudesse encontrar com ele agora. Amados, isso ressignifica todas as coisas. Vocês estão entendendo? É tipo assim, e aí às vezes eu estou falando isso aqui porque pra vocês entenderem, né? Mas é a crise de Jó, e ele pode questionar Deus nessa crise aqui, de olhar para o luto, porque são muitos problemas que ele está passando, né? Ele pode olhar para o luto e falar assim, cara, mas Deus parece que não pensou em mim, porque eu precisava dos meus filhos. Mas segundo o Evangelho, gente, quando eu perco, por exemplo, se um dia eu perder minha esposa, né? Vamos torcer para eu ir antes, né? Mas se um dia eu perder minha esposa, ela está indo encontrá-lo. Vocês estão entendendo? Tipo assim, é muito mais profundo, é egoísmo humano eu querer prendê-la para mim, sabendo que aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é passageiro e transitório vai se revestir do que é eterno. Todas as dores desse tempo acabarão e dos olhos dela será enxugada toda lágrima.
e ela o conhecerá como é conhecida. Entendeu? O luto para nós é isso. Já, mas isso é loucura. Mas e a saudade? Cheio de saudade, mas sabendo o que ela está vivendo com Deus agora. Entende? Mas a gente pode assistir pela perspectiva do lucro, da posse, do meu, do egoísmo. Então, segundo a perspectiva humana, o luto talvez seja a coisa mais destrutível para a vida humana. Porque não tenho mais, não posso mais conversar, a saudade é terrível. Mas ou assistimos o luto por uma perspectiva humana, ou assistimos o luto pelo que Deus está fazendo para se revelar em nossas vidas. E eu estou dizendo aqui que todos os filhos se foram e Jó conheceu a Deus. Estão me entendendo? E aí, se não bastasse o luto, ele entra por uma crise de necessidade terrível. Pensa um homem que tem tudo e do dia para a noite não tem mais nada. E nós ouvimos a Deus pelas estruturas de vida que tem ao nosso lado. Tipo assim, principalmente homem, mano, tira o dinheiro da vida desses homens, que não sobra é nada, que fica todo mundo triste, mal, é terrível, né? E, em nome de Jesus, né, nós não vamos precisar perder tudo, mas... Olha o homem gritando para fora já, tentando, não Deus, comigo não Deus. Mas percebam, tipo assim, de como as nossas estruturas, a gente tem crise com a bondade de Deus, dependendo se elas estão ou não estão lá. Parece que a bondade de Deus e a voz de Deus e como Ele se revela a nós, tem a ver com o que temos e não com quem Ele é de fato. Entende? Então, quando não tem, ou a gente, mas normalmente a gente não vai questionar Deus, a gente vai questionar, a gente vai assim, eu devo estar fazendo alguma coisa errada para estar, ou eu devo estar em pecado. Mas não. Às vezes você está em santidade profunda, como Jó estava, e por meio dessa santidade, Deus estava se revelando como nunca se revelou a alguém. Mas havia uma crise tão profunda, dentro do que é voz de Deus para esse homem, que as frustrações parece que não conseguiam tirar as escamas dos olhos. Tá? E aí, se não fosse o suficiente, se não fosse só o luto, se não fosse só a necessidade, agora Deus fere a própria carne desse homem. Deus coloca uma enfermidade tão profunda que diz que ele precisava de cacos de telha para conseguir se coçar. E ele está no meio dessa crise, né? E eu não sei se vocês já visitaram hospitais, né? Com pessoas em processo de câncer, né? Ou algum tipo de enfermidade. Mas é um dos lugares onde você mais vai encontrar o Senhor e Deus tratando homens em camas de hospitais. Né? Eu já fui algumas vezes. E por algum motivo, Deus fere pessoas para se revelar a elas. E nós temos crise com isso, né? Êxodo diz assim, Deus diz que Ele abriu a ferida e sarará. Vocês estão me entendendo? Ou seja, amados, acompanhei já muitos irmãos por processos de enfermidades dificílimos e encontrei Deus neles, né? Eu acho que eu já até contei para vocês aqui uma vez que eu fui visitar a mãe do Saulo, né? O Saulo é lá da praia e a mãe do Saulo estava num processo de câncer, né? E aí a gente foi visitar ela porque ela estava só com cuidado paliativo já, né? E aí pensa, é terrível, porque você vai encontrar uma pessoa que você sabe que em alguns dias ela não vai estar mais lá. E aí, tipo assim, você tá, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa, né? Tipo assim, parece que você não tem palavras que você consiga consolá-la, e você entra numa crise, né? De tipo assim, meu, já era, eu vou lá só para orar. Aí chega eu e a Ká, né? Tipo assim, a Karina já tá, meu Deus, o que a gente vai falar para ela? A gente não tem nada para falar. A gente chega, e eu acho que foi um dos ambientes de pessoas mais de Deus que eu já visitei na minha vida. Tipo assim, a gente chegou na sala,
E, tipo assim, existia tanta graça de Jesus, tanta graça. E aí a gente começou a conversar com ela, né? E ela estava, como era paliativo, ela estava usando morfina, né, por conta da dor. Então ela acordava e voltava, né? Então ela falava 2 minutinhos com você, ela dormia e depois ela voltava de novo. Então pensa com esse tipo de crise que já estava tipo assim, no final da vida. E aí ela olhou pra gente, né, e falou assim, vocês não precisam ficar tristes por minha causa, porque eu estou acabando a carreira e guardando a fé. Agora eu vou encontrar com ele. Ruim vai estar para vocês que vão ficar aqui. E eu estava, não é possível. Mãe, ela começou a pastorear meu coração de uma forma tão profunda, né? E ela foi falando, falou, tem um Saulo, eu não vou conseguir casar ele, né? Então, pastores, vocês me ajudam a casar esse menino. Ele escolhe tudo errado, então toma cuidado. Meu, e aí uma pastora, no meio de um processo de dor tão terrível, tipo assim, acordando e voltando, tipo assim, ao decorrer de todo esse processo, me ensinando de como eu devia cuidar do filho dela, porque era a coisa mais preciosa que ela tinha. E aí começou a falar de filho por filho. Esse aqui, a Samila tem problema com isso. Então, ajuda ela lá, tá bom? Tá bom. Aí, primeiro cuidando para eu não ficar triste e depois me ensinando a cuidar dos filhos dela para eu conseguir ser a figura enquanto ela não estiver mais aqui, né? Falou do marido dela e da gente orar pelo marido dela, tal. No final, ela que me ajudou, né? Eu voltei e falei, entendi, irmão, nós temos que cuidar do Saulo, nós não podemos ficar triste, né? Aí ela pediu, vocês podem orar por mim, então? Aí a Karina, não é possível que ela ainda vai pedir para eu orar por ela no final. Eu vou tentar não chorar. E a Karina tentando não chorar e chorando muito. Oramos por ela e fomos embora. E aí eu acho que isso começou a me mostrar, assim, eu acho que eu conheci poucas pessoas que ouviam tanto a voz de Deus. Mas Deus frustrou ela de forma profunda, pastor. Como assim Deus usa dessas dores para nos ensinar a regular o ouvido para poder ouvi-lo? Então a sua necessidade financeira está te regulando. O seu luto está te regulando. A sua dor, a sua enfermidade está te regulando. Só que nós estamos tão acostumados a outro tipo de voz de Deus, que esse tipo de voz parece não ser Ele. Vocês estão entendendo? E aí, gente, a partir de Jó 2 ali, vai começar 35 capítulos em que 3 amigos vão conversar com Jó e vai falar assim, você está em pecado. Isso aqui não tem como você estar passando por isso aqui e não ter feito nada. E eles começam a filosofar, né? E eles tentam encontrar respostas humanas para todas as frustrações que eles tiveram ao decorrer da vida. E eles passam ali nos desvaneios mais profundos, tipo assim, e se você começa a ver, as perguntas são as perguntas que nós temos. Tipo assim, se a gente não fez nada, então por que o mal existe? E começa a ter tantas crises e tantas filosofias para tentar responder a uma coisa, por que da dor? Né? E aí, lá no capítulo 37, Deus aparece. Depois, e o mais legal, né? Deus não aparece antes, Ele deixa eles em crise. E eu acho que esse é outro problema que a gente tem. A gente não quer as nossas crises. Só que a gente precisa delas, a gente precisa deixar Deus responder elas. Vocês estão entendendo? Deus é no meio dessa dor, desses questionamentos, que Deus vai se revelando pouco a pouco. Então, talvez você não entenda muito do que está acontecendo, mas Deus está se mostrando. Glória a Deus. É o 38, na verdade. Depois de tudo isso, Deus fala. Depois de períodos... Gente, importante também. Deus faz silêncio. Deus fica quieto. Aí você fala, não, mas Deus fica quieto para a gente ficar em crise, perdido. Não, Deus fica em silêncio para a gente aprender a ouvi-lo. Glória a Deus. Vocês lembram de Noé preso naquela arca, depois de Deus destruir tudo, e aí ele olhar e falar assim,
além de estar preso num barco com um monte de bicho estranho, Deus ainda decidiu parar de falar. Mas por quê? Porque Deus está regulando a sua voz no coração de Noé. Mas por que passam 35 capítulos sem Deus falar nada com Jó? Porque Deus está regulando a voz no coração de Jó. Antes de Jesus vir, né, a gente tem um período ali que a gente chama de 400 anos de silêncio. Por que 400 anos de silêncio? Porque não apareceu voz profética. Israel tão acostumada com sempre se levantando um profeta para profetizar e para corrigi-los, Deus decide por um período gigantesco de tempo não se manifestar. Para quê? Para regular a voz de Deus na nação de Israel. Então, até quando Deus está quieto, Deus está cuidando de você. E aí Deus está quieto e você com dor. Por um motivo. Para você aprender a ouvi-lo. E aí, gente, aí entra outra crise aqui, ó, outra importante também, que é Deus não responde do jeito que você quer as coisas. Aí Jó, pensa aqui, tá Jó e os amigos, e eles fazendo um monte de perguntas e tentando entender tudo e não entendendo nada. E aí, quando Deus aparece, Deus não responde nenhuma das perguntas que Jó fez. Olha isso. E aí, aqui já entra a crise do pastor. Lá, lembra da historinha do começo que esses irmãos chegam com a voz de Deus? Eu acho estranho um Deus que responde tudo que a gente pergunta do jeito que a gente queria que fosse respondido. Não, Deus não fala isso não. Porque comigo eu sempre pergunto uma coisa e ele responde uma coisa nada a ver com o que eu estava perguntando. Está entendendo? Eu estou aqui, Deus, eu preciso de dinheiro, tenho que pagar as contas. Deus, você não está ouvindo, você não está vendo? Aí Deus fala assim, tenha mais comunhão. Você fala assim, Deus não vai resolver. Tipo assim, o boleto no final do mês vai vir e não vai. Está entendendo? Então, parece que sempre que eu trago uma pergunta para Deus, Deus decide apresentar uma outra faceta do seu caráter para responder uma crise que parece que não vai responder dando a solução que Ele está dando. Mas é porque a gente está acostumado com um tipo de Deus que nós criamos que resolve problemas. O Deus que nós criamos para nós, principalmente nessa sociedade moderna, a gente precisa de um Deus que resolve problemas. Nós fomos criados para resolver problemas. E nas nossas empresas nós resolvemos problemas, né? Eu não estou dizendo que não é para você fazer isso, mas estou dizendo que esse não é Deus. Isso é o que nós precisamos fazer, isso é o que nós nessa sociedade fazemos. Mas Deus redime, não resolve problemas. Vocês estão entendendo? Redenção não é resolução. Entende? Gente, não é uma frase de efeito, tá? Entenda isso, ó. Redenção não é resolução. Deus não é resolutivo. Deus não está tentando, tipo assim, me traga a lista de problemas para eu resolver. Não, Deus está tentando mudar você, Ele está tentando te redimir. E essa é a sua crise, é a procura por um Deus que resolve problemas e encontrando no final um Deus que redime. Então, Cristo na cruz, você vai olhar assim, por que Deus não livra ele daquela cruz e resolve o problema dele? E os próprios ladrões que estão ao lado, né, um está gritando assim, se você é Deus mesmo, resolve o problema. A gente está preso aqui, se você é Deus e resolve problemas, você pode pedir agora mesmo para os seus anjos te tirar daqui e resolver essa crise que a gente está de dor. E aí o outro que não está tentando resolver problema, que entende o Deus que está ao seu lado, diz assim, você estando na mesma condição de Deus, não entende o que Ele é? E aí Cristo olha para ele e fala assim, ó, um está tentando resolver o seu problema apenas, o outro está entendendo quem eu sou. Aí ele diz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Um foi redimido, o problema do outro não foi resolvido. Vocês estão entendendo? Mas a gente está no meio desse processo agora, de olhar e falar assim, o Deus que eu estou conhecendo não está resolvendo meus problemas. E até quando Ele resolve os meus problemas, parece que não é pelo problema em si, é para se mostrar, é para se manifestar. Vocês estão entendendo? Isso aqui, esse Deus resolutivo que nós criamos no nosso coração, está desregulando a nossa voz, a voz de Deus, que tem dentro do nosso coração, e nós estamos com muita dificuldade de ouvi-lo e compreendê-lo,
porque ouvimos segundo as resoluções que nós criamos para o nosso coração. Vocês estão me entendendo? Aí, Deus aparece para Jó, e Jó fez um monte de perguntas nesses 37 capítulos aqui, nesses 36 capítulos. E Deus decide não responder nenhuma delas. Glória a Deus. É esse Jesus que vocês querem? Eu tenho uma frase do Luiz Hermínio que ele fala que é muito boa, que ele diz assim, que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas, né? Porque o que Deus está esperando de Jó é um coração quebrantado e voluntário, e não uma pergunta boa, de como resolve as coisas. Só que todos os amigos, eles são resolutivos, todos eles estão tentando assim, vamos tentar achar um caminho para a gente resolver a vida de Jó. É tanto que quando a gente está nesse processo aqui, então a gente tem os líderes de Betânia aí que cuidam, né, pastoreiam os irmãos. É uma crise nossa, porque a gente é tentado em resolver problema. Porque os irmãos chegam com um monte de problema, né? Aí você fala, caraca, é difícil mesmo, hein? E às vezes você está com o mesmo problema da pessoa, né? Assim, cara, tá muito difícil meu casamento. Você fala assim, caraca, o meu também, né? E aí você fala assim, não, quando eu for encontrar um irmão, é para ele resolver meus problemas. Normalmente ele já vai ser resolvido a vida dele e vai resolver o meu também. Olha que tipo de gente que nós estamos. Até os irmãos, nós estamos criando irmãos segundo o nosso próprio modelo de como devem ser os pastores, como devem ser. Então, se a gente tem uma crise aqui, então vamos levantar pastores nas casas que já tenham resolvido a sua vida para nos encontrar. E aí você vai encontrar esses pastores, eles não resolveram nada. Você fala assim, não, eu vou encontrar um que está com a vida financeira boa, e ele vai me ajudar. Aí você vai assim, aí o irmão está com dificuldade financeira também. Assim, você está entendendo? Amados, os nossos irmãos não são para resolver os nossos problemas, são para a gente partir o pão e ter comunhão e sermos redimidos. Vocês estão entendendo? O milagre está em compartilhar e a multiplicação acontecer. Isso é milagroso. Vocês são crentes, em nome de Jesus. Então nós precisamos parar de criar um tipo de voz de Deus que não existe. Glória a Deus. Aí no 38, abre aí comigo no 38. Agora Deus vai falar. E o que Deus vai falar não tem nada a ver com o que foi perguntado. Ele diz assim, para vocês terem uma ideia de como é problemático, a própria esposa de Jó chega para ele e fala assim, olha a sua vida, Jó. Aí ele fala assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí ele olha para ela e fala assim, se eu aceitei o bem que Deus podia fazer, eu não vou aceitar o mal? Nós precisamos aceitar, vocês estão entendendo? Então, aí Deus vai falar com ele. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Aí ele começa assim, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Aqui ele acabou com os 36 capítulos dele. Assim, quem que é esses que estão falando, que fala sem entendimento de nada? Acabou, nessa hora aí você para de perguntar tudo, você fala assim, melhor eu ficar quietinho. Eu acho que eu só estou falando besteira, né? Aí ele fala assim, isso aqui é muito importante. Cinge, pois, os seus lombos como homem, pois eu te perguntei e tu me responderás. Aí ele fala assim, Jó, você está tentando ser Deus. Jó, você está tentando entender a cabeça de Deus. Jó, você está tentando se vestir de uma coisa que você não é. Ele fala assim, se veste de homem. Estão entendendo? E normalmente a gente está tentando se vestir de Deus para tentar entender por que Deus não está fazendo as coisas do jeito que a gente pensou que deveria ser feito. E aí quando Deus aparece, em vez de responder o que a gente queria ouvir, Ele fala assim, se veste de você. Se veste de quem você é. As frustrações eu que proporcionei, agora se veste de quem você é e responde como o homem que é. Aí ele começa, você quer então ser Deus? Eu vou te fazer as perguntas de Deus. Se você quer ser Deus, então eu vou te tratar como Deus. Aí ele começa a fazer perguntas terríveis. Onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra?
Dize-me se você tem entendimentos, quem lhe pôs as medidas? Só que ao mesmo tempo que ele está confrontando o ego de Jó, ele está se fazendo conhecer. E aí no final dessa história aqui, Jó passou por uma frustração profunda e Deus respondeu quem ele era e não por que os problemas não foram resolvidos. Ele vai passar 3 capítulos explicando quem ele é. E ele fala de coisas, tipo assim, grandiosas. Assim, Jó, você estava lá quando eu criei tudo? Você que botou os limites do mar? Só que conforme Deus vai falando, Deus vai se revelando de uma forma tão profunda que a gente tem poucas descrições tão específicas de quem é esse Deus criador e de como Ele criou todas as coisas. Só que se você é uma pessoa resolutiva, você vai chegar no final e falar assim, mas não resolveu o problema saber de tudo isso. Vocês estão entendendo? Mas Deus apareceu para você. E aí no meio de todas as crises que eu estava passando esse ano, eu estava tentando achar um Deus que resolvia problema. E não um Deus que aparece. E aí eu comecei a perceber que eu não precisava do Deus que ia resolver os meus problemas. E estava tudo bem se Ele não resolvesse. O grande ponto era se eu iria conhecê-lo no meio de toda essa dor. Amados, nós precisamos parar de construir um tipo de Deus resolutivo. A coisa mais magnífica desse tempo aqui é Deus apareceu. No meio de toda a nossa dor, no meio das nossas crises emocionais mais terríveis, né? Pensa a vida desse homem, no meio do luto, no meio da necessidade, enfermo, com um monte de homem fazendo um monte de pergunta que não tinha sentido nenhum, tentando encontrar pecado que ele não tinha feito, e Deus olhando para ele dizendo assim, você está com crise de procurar a coisa errada no meio da sua dor. Gente, em nome de Jesus, eu não estou tentando fazer uma pregação bonita, amém? Nós precisamos encontrar Deus. Nós precisamos encontrar Jesus. Essa dor te revela Jesus. Aquela cruz te revelou Jesus no meio do maior processo de dor. Quando o próprio Deus, Isaías 53 diz, foi do agrado de Deus fazê-lo enfermar. Deus enfermou Jesus, Deus adoeceu Jesus. E foi do seu agrado, por quê? Porque no meio da dor de Jesus se revelava o Cristo. A maior virtude desse Cristo se revelou na sua maior dor. Nós só conhecemos o tamanho do seu amor e a profundidade, a largura e quem Ele é, porque no meio de toda a sua dor Ele amou, Ele perdoou, Ele se manifestou de forma que homem nenhum aqui conseguiria se manifestar. Era tanto caráter, tanta virtude se manifestando no meio da frustração e da dor, que nós olhamos para Cristo preso no madeiro e dizemos, homem algum conseguiria se tornar isso no meio de tanta dor. Só que o convite de Cristo é para que você carregue também a sua cruz e também seja enfermo, para que se manifeste ao mundo as virtudes desse Deus que você segue. Estão me entendendo? E aí você vai olhar e falar assim, Jeff, mas não, o problema são os meus irmãos, esses amigos que não entendem nada, que faz tudo errado, que questionam as coisas erradas. Não, amado, não põe a culpa em ninguém. Cara, não, é a igreja que não presta, Jeff, não é a família, é o marido que é terrível. Não, amigo, Jó podia ter falado assim, Deus, se você tivesse dado pelo menos uma mulher que acreditasse, mas você me fere e ainda ela ainda fica ruim, né? Dava para dar uma de Adão ali, não dava? Mas dá para você olhar e falar assim, eu vou aceitar o mal que Deus me deu, eu vou aceitar a dor que Deus me deu, né? Vocês lembram de Paulo? Paulo, ele disse que ele tem um espinho que foi colocado na sua carne, e que ele pediu por 3 vezes para que esse espinho fosse retirado,
desejou que aquele espinho continuasse com ele. E que ele fala assim: a sua graça me basta. Quais são as dores que Deus decidiu não tirar da sua vida? E elas estão revelando Jesus para você. Vocês estão me entendendo? Então, amigos, no meio de todas essas crises que nós temos hoje, e sei lá, a gente tem crise com tanta coisa, a gente tem crise com a nossa família, a gente tem crise com a nossa vida financeira, a gente tem crise com a nossa igreja, a gente tem crise com... Só que todas elas estão manifestando Cristo para você. Só que você está tentando achar um Deus que resolve as coisas. E aí Deus está respondendo outras coisas, e a gente está tão modelado para ouvir Deus de um jeito, tipo assim, isso aqui é Deus, isso aqui não é. Que quando Deus fala, a gente não consegue mais perceber. E sinto lhes informar, mas tem muita coisa que a gente está ouvindo que não é Deus. Agora vai ficar mais terrível ainda, hein? Mas depois a gente pode ver biblicamente, mas eu tenho quase certeza do que eu vou dizer para vocês agora. Deus falou muito pouco sobre a vida financeira de qualquer homem na Bíblia, seja de Davi, seja de Abraão, seja de Moisés, seja de... Deus falou muito pouco sobre a família desses homens. Deus falou muito pouco sobre as coisas que eles tinham ao seu redor. Porque o propósito eterno, né, da Escritura e de Deus na história da humanidade é se mostrar. Mas acho que nós temos feito as perguntas erradas. Nós não estamos querendo falar assim: quem é você, Jesus? Nós queremos olhar e falar assim: por que isso está acontecendo comigo? Estão me entendendo? E aí quando Jesus vem, ele começa a ter muita crise com os homens, porque ele fala assim, por exemplo, ele multiplica pão uma vez, aí alimenta todo mundo, aí eles vão para uma outra cidade, os discípulos pegam 12 cestos de pão cheios que sobrou dessa última multiplicação, aí estão indo para a próxima cidade, aí chega lá, os discípulos percebem que tem uma outra multidão, aí eles falam assim: como nós vamos dar comida para esse povo agora, Jesus? Porque eles estão sempre na necessidade, eles estão sempre e como que a gente vai resolver o próximo problema? E aí Jesus começa a ficar irado, porque ele fala assim: vocês não viram o que acabou de acontecer? Vocês não me conheceram no meio da necessidade? Eu não manifestei que eu multiplico, que eu supro vocês em todas as coisas, e ainda assim, porque o problema de Deus não é eles quererem resolver problemas, simplesmente vocês não conseguiram me perceber, vocês não conseguiram ver a minha bondade, vocês não conseguiram ver que eu sustento vocês em todas as coisas, que eu cuido de vocês no meio dessa necessidade. Homens de pequena fé. Amados, Deus está nos sustentando em tudo no meio das nossas dores, mas para além de resolver esses problemas, Ele está se mostrando a nós. Glória a Deus. Por exemplo, tenho conversado muito com a minha esposa, né? Esses dias de que Deus, Ele é luz e que Ele revela todas as coisas, que não tem nada que fique escondido. Só que a gente tem crise quando Deus se revela. A gente tem problema quando Deus mostra todo o nosso pecado, todo o nosso... Aí a gente fala: não, olha que problema que a gente é. Não, meu Deus do céu, Deus está se mostrando, Deus está iluminando todas as coisas, Deus é luz e nada fica em trevas. Ou seja, nós não queríamos ter conhecido, porque a gente continuaria do mesmo jeito. Glória a Deus, amigos. Glória a Deus que Ele continua se revelando. Então, eu queria muito que a gente, nesse tempo agora, começasse a reorganizar o que é a voz de Deus para nós. Nós precisamos achar Deus no meio das nossas crises. A gente precisa parar de querer se livrar delas e encontrá-lo. E talvez poucas perguntas suas sejam respondidas, você vai ter que fazer paz com isso. Glória a Deus. Você vai olhar, por exemplo, fala uma coisa polêmica aqui de novo, né? Mas
até o pecado, gente, Deus já resolveu na cruz. E a gente não vai se livrar do pecado pela nossa força, porque a gente lida com o pecado como se ele fosse um problema. Então, se eu resolver esse pecado aqui, tá resolvido, acabou. Não vai, você não vai conseguir. Porque o pecado não é um problema. O pecado, ele é uma ferida na sua natureza, que só o que sara é conhecimento de Deus. Então você não precisa parar de pecar, você precisa conhecê-lo. Porque se eu ficar falando para você que você precisa parar de pecar, eu estou te levantando a lei de novo. Agora, se eu pego e diz assim, você precisa conhecê-lo, você vai ser liberto. Ah, mas isso vai acontecer em quanto tempo? Porque eu sou resolutivo, eu preciso saber quantos meses é preciso resolver. Fala, amigo, eu não sei quanto tempo demora para você conhecê-lo profundamente, até ele sarar e apresentar essa virtude de quem ele é. Mas eu sei que se você focar nesse lugar profundo no seu coração de conhecê-lo, esses pecados vão começar a fugir de você. Mas enquanto o pecado for um problema do posso ou não posso dentro de você, você vai permanecer preso nele. Glória a Deus. Então, e aí, por que a Bíblia vai dizer que o pecado não tem poder algum? E eu sempre tive dificuldade com isso, que eu falei assim, não, mas tem poder, é mó difícil de largar, como que não tem poder? Tipo assim, ele não tem poder diante do conhecimento de Deus. Ele não tem poder contra a natureza de Jesus. Então, contra Cristo, esse pecado já não tem mais poder algum, porque Cristo venceu tudo. Então, como que eu faço para ser livre? Eu preciso conhecer esse Cristo, porque é Ele que sabe vencer todas essas coisas. É na natureza dEle que existe a vitória sobre a morte, sobre o pecado. Você vai conseguir vencer a morte? Você não consegue, você morre. Você vai morrer, você está entendendo? Mas a Bíblia diz que a vitória imperou sobre a morte. Paulo vai perguntar assim, onde está a morte, o seu aguilhão? Como que um homem... Pensa que isso aqui não é uma frase de Jesus, isso aqui é uma frase de um homem. E ele está perguntando assim, onde está a morte, o seu aguilhão? O que é isso? O que esse homem tem de tão sobrenatural, que ele não tem medo da morte? Que ele está falando para a morte se mostrar, porque parece que ela não tem poder mais nenhum. É pelo conhecimento que esse homem tem de Deus. Diante do conhecimento e da revelação que esse homem tem de quem Cristo é, nem a morte parece mais coisa alguma diante dele. Ou seja, amados, não tem nada a ver com posso, com não posso, com sei, com não sei. Isso aqui tem a ver com conhecimento da verdade, com conhecimento desse Jesus. Vocês estão entendendo? Pastor, está muito difícil meu casamento. Como que resolve ele? Essa mulher não me entende. Assim, amigo, você precisa ficar parecido com Jesus. Ela vai entender tudo quando você ficar parecido. Meu, como que eu me torno um bom pai? Já se manifestou um bom pai. E ele só precisa ser conhecido. Como que eu me torno um bom marido? Esse bom marido, esse noivo, ele já se apresentou, ele só precisa ser conhecido. Então a nossa crise de voz de Deus calou ele para nós. E nós precisamos voltar a ouvi-lo. E aí você precisa fazer paz com tudo que está à sua volta agora, né? Você vai chegar hoje em casa e vai fazer paz com tudo. Fala assim, Deus, você deve estar aqui, não é possível. Vocês estão entendendo? A enfermidade que você tem agora é para Deus se manifestar. Você só precisa achar. E por algum mistério divino que ninguém sabe explicar, Deus se esconde. Né? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, o Altíssimo se esconde. E só aqueles que o procuram o acham. Né? A Cá fala uma coisa muito legal, fala assim que Deus não se esconde de nós, Ele se esconde para nós, né? É a gente brincando de esconde-esconde com as crianças, né? E deixando a perna para fora para ele achar, que senão ele não acha. Deus é desse jeito, Ele está escondido, só que Ele deixou a perna para fora. E a gente precisa achá-lo. Então essa dor, às vezes está te fazendo não percebê-lo, mas ele está escondido no meio dela.
Você entende? Cada processo da sua vida, Deus está lá porque a maior obra de Deus é se revelar. A graça desse Deus que nós seguimos é que Ele se revela. E Ele se revela de filho por filho, de homem por homem. Ele tenta se fazer conhecido por cada um, de forma profunda e íntima. Em cada passo, vocês estão entendendo? O pão, aquilo que o mineiro acabou de falar aqui, o pão, gente. O pão é só para saciar minha fome, então ele revela o meu ego. Mas quando ele é partido, ele começa a revelar Jesus. Ou seja, até a minha refeição tem ele lá. Em cada pedaço do seu dia tem Jesus lá. Só que a vida adulta parece que vai ofuscando Deus. Eu acho que a gente precisa ter um coração mais puro, né? Do reino de Deus é das crianças. Nós precisamos parar de resolver problemas e começar a se tornar... Por exemplo, o Petros é muito engraçado, né? Tipo assim, eu vou fazer qualquer coisa com ele, né? E é toda hora desse jeito. Aí eu falo assim, ó, pega tal coisa pra mim. Aí ele vai lá pegar, que cor? Eu falo assim, mas não importa a cor, pega a vassoura pra mim. Mas que cor que é? Aí eu fico, é azul, pega azul. Aí eu falo assim, o Petros, pega a fralda do seu irmão. Que cor? Ai, tipo assim, porque ele não está tentando resolver um problema só, entendeu? Quem está tentando resolver um problema o dia inteiro, 24 horas por dia, sou eu, que sou resolutivo, que só quero resolver problemas. Ele quer saber a cor das coisas, entendeu? Ele está vivendo a vida, ele acha legal as coisas. Então, tipo assim, deixa eu conhecer, está entendendo? Só que essas coisas, teve uma época que eu estava meio bravo, e depois eu comecei a perceber, eu falei assim, eu acho que eu nunca pergunto a cor de nada, porque eu não quero saber, eu só quero que seja feita as coisas, tá entendendo? Só que essa vida adulta está tirando você o detalhe das coisas, como é importante conhecer a Deus. Tipo assim, é só pagar a conta? O que eu faço para trabalhar, para fazer, e essa conta você paga? Mas como é que Deus aparece no meio disso? Mas e essa dor aqui? Eu preciso só de um remédio, precisa ser rápido, eu preciso tomar isso aqui e resolver. Isso aqui resolve a dor? Mas e Deus no meio dessa dor? Ah, mas eu estou no meio desse luto aqui, eu só queria que passasse, que eu morresse para resolver. Entendeu? Tipo, até o suicídio, ele é alguém tentando resolver o problema. É tipo assim, cara, tá difícil demais, eu estou passando um processo muito doloroso, eu não quero conhecê-lo, eu quero acabar com tudo e resolver o problema. Mas não resolve. Nós precisamos conhecê-lo. Glória a Deus. Fica de pé comigo então.